Você falou de pesquiseiro agora. Você é daquelas pessoas chatonas, assim, que, sei lá, chega no Natal, a galera coloca um arroz com uva passa, daí alguém fala, nossa, ninguém gosta de uva passa no arroz, e você fala, não existem dados que corroboram com isso. Você fica fissurado, assim, tipo, tudo tem que ter dado, tudo que tem informação? Depende. Olha, uma coisa muito engraçada, assim, é que eu sou uma pessoa bem tranquila, mas na época das eleições, teve uma coisa assim, que falaram assim, não, porque a pesquisa, não sei o que, aí eu já, epa, não fala mal da pesquisa. Peraí, não responde ainda, que tem uma pergunta do Felipe, que eu acho que tem a ver com a resposta que você vai dar agora. Ó, o Felipe perguntou, além do impacto da pandemia, houve um fenômeno de descrédito aos institutos de pesquisa. Como você enxerga isso? É algo que vocês previam de alguma forma? Isso afetou as coletas da Nielsen? Tá, eu vou terminar, vou responder o da uva passa, depois eu volto pro vídeo. Imagina, não, eu odeio falar sozinha, então, por favor, me interrompa. O que acontece, tá? Por eu ser uma pessoa curiosa, eu consumo muitas informações e normalmente quando existe uma informação com um número, ela me convence mais facilmente. Mas não é que se alguém chegar para mim e falar uma coisa, eu vou falar assim, não, se não tem número, eu não acredito. O que eu acredito é que se a gente quer melhorar alguma coisa, a maneira mais fácil de melhorá-la é medindo, tá? Mas isso não significa que as observações qualitativas não têm o seu valor, pelo contrário. Com todo esse tempo, né, na carreira de pesquisa, eu já vi muitas situações e muitos projetos onde você descobre, né, e tem coisas indicativas que não vêm só através do número, tá? Então, eu não tenho dados sobre quantas pessoas não gostam de uva passa no arroz. Porém, o que eu sei é que a melhor maneira de descobrir isso seria fazendo uma pesquisa. Maravilhoso. Sabia que ela ia terminar assim. Maravilhoso. Toda oportunidade de descoberta, uma pesquisa pode ser aplicada. O que acontece, e aí já vou fazer a ponte para a pergunta do Felipe, é assim, a pesquisa, ela ajuda, mas nem sempre ela resolve. Por quê? Lembra que eu falei que tem a pesquisa exploratória e tem a pesquisa conclusiva? Esse nome, conclusiva, ele carrega uma expectativa a pesquisa vai dizer para mim o que eu tenho que fazer, ou a pesquisa vai prever o futuro, a pesquisa vai prever o resultado da eleição. Que é o que eu acho que, lendo nas entrelinhas da pergunta do Felipe, é onde vem esse fenômeno de descrédito, tá? Eu não sinto isso. Só que tem uma questão dentre os tipos de pesquisa que contribui para essa percepção que ele falou, que é a pesquisa mais conhecida e mais falada no mundo são as pesquisas de opinião de voto. Inclusive, a gente não faz esse tipo de pesquisa, tá, gente? Porque eu dou graças a Deus a cada 4 anos. Mas eu entendo o mecanismo por trás disso, tá? Então, assim, como pesquisa é uma coisa que evoluiu da estatística e a matemática por si só tem muitas especificidades e tem um nível de complexidade elevado, muitas vezes você não consegue, numa matéria de jornal ou numa notinha de imprensa, dar todas as ressalvas de um número. O que todo mundo conhece é 5 pontos para mais, 5 pontos para menos, margem de erro. É um conceito importante, mas a forma como você tira a conclusão era uma conclusão de uma linha numa direção. Mas provavelmente essas pesquisas, elas perguntam para sei lá quantas pessoas por dia, tem uma técnica de amostragem, um monte de extratos, então eles desenham uma forma de poder estimar o que vai acontecer, uma pesquisa de opinião. Mas a opinião não é comportamento. Os dois podem mudar, né? Mas é o que você declara. E isso é uma coisa que não aconteceu só no Brasil, tá? Quando o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, esse fenômeno também aconteceu lá. Tem outras linhas e teorias. Eu vou ficar só nas técnicas, tá? Só aquelas relacionadas à estatística, porque a minha área não é a ciência política.
Então, o que aconteceu dentro, o que eu me informei, né? Porque eu gosto de pesquisa, você pode imaginar que eu fui atrás de uns números aí. Então, o que a pesquisa disse, ela estava correta. E ela tem margem de erro por uma razão, só que as principais variações estavam em estratos dentro da amostra. Então, o método é o melhor método para resolver a pergunta: para onde vamos e o que as pessoas pretendem fazer. Só que o método, ele não garante que essas pessoas mudem de opinião, ou ele não garante, por exemplo, que um determinado extrato da população que tem uma rejeição a esse tipo de informação evite de participar, e depois ele vai lá e vota. Então, o conclusivo da pesquisa, ele é muito bom, mas ele gera esse tipo de frustração. No ponto de vista empresarial, então, as pesquisas que a gente fala B2B, eu não senti nenhum tipo de descrédito, tá? Pelo contrário, a pesquisa é muito importante. O que existe hoje é que a necessidade de pesquisa é tão grande que muita gente também se dispõe a fazer por si próprio. E pode ser por N razões, pode ser porque pesquisa é cara, pode ser porque o mercado não tem cultura de investimento em pesquisa. Se eu chegar para um gerente de marketing e falar assim, aqui tem 100 mil, você prefere fazer uma pesquisa ou comprar mídia? Uhum. Então, pesquisa é um investimento de longo prazo. E é uma coisa que você só vai saber o quanto ela é valiosa depois que você fez. E depois de fazer mais uma pesquisa para confirmar a tua evolução depois. Provavelmente. Então, assim, diga, Só te complementando sobre isso da importância da pesquisa, a gente falou muito para usar para tomada de decisão, mas eu trabalhando no Omelete, que eu tenho o desafio, obviamente, de captar clientes e trazer mais projetos para dentro da casa, a gente usa muito pesquisa para fazer provocação em cliente também. Então, por exemplo, a gente roda uma pesquisa que chama Geek Power, para ver o comportamento do consumidor geek. E aí tem uma informação lá, por exemplo, que o geek pratica esporte pra caramba. E aí eu vou usar essa informação para fazer uma provocação no cliente, falar, cliente de marca de esporte, olha aqui como tem geek no teu mercado, vamos... Então, eu acho que serve para tomada de decisão, mas serve também para você... como que eu posso dizer? Um argumento de venda. Exato, para você também usar a seu favor para puxar novas coisas, né? Como que você enxerga isso também, né? Tem esse tipo de demanda, como para também o cliente querer vender, o seu cliente querer vender alguma coisa para o diretor dele, para vender uma hipótese que ele tem, sei lá, né? Isso deve acontecer bastante. Acontece muito, tá? E assim, a gente tem. Se eu chegar para você e vou falar para vocês uma coisa. Vocês sabiam que no Peru, o tipo de fralda de bebê mais vendido vem só uma unidade por pacote? Não sabia. Eu não sei se é verdade agora, pode ser uma pegadinha. É verdade. É verdade. Mas cadê a pesquisa que diz isso? Só acredito com números, me dá foco. Mas é verdade, sim. Essa eu aprendi lá em 2017 ou 2018, quando eu trabalhava atendendo higiene e beleza na parte da América Latina. Que aqui no Brasil você vai olhar a importância das embalagens, né? É tudo mega box, vende na caixa de papelão, tudo quantidades grandes. Mas lá não, porque é o mesmo produto, mas o tipo de uso e o hábito é diferente. Isso que eu fiz agora é exatamente uma das aplicações que você pode fazer para usar pesquisa, que é eu chego para você e te conto uma informação que você não sabe, você pode ficar curioso e querer saber mais. Você pode falar, não, Sabrina não viaja, nada a ver, eu já estou nesse mercado há tanto tempo, eu sei, né? E daí eu tenho números e a gente pode evoluir essa conversa. Então, além da decisão, também é uma técnica para a gente abrir conversas, principalmente no mercado publicitário. Eu tenho alguns clientes que fazem pesquisa com a gente para fazer justamente esse tipo de provocação. Ou, por exemplo, empresas que vendem mídia, compram informação para saber quem está anunciando, para saber assim, essa marca aqui de esporte, ela não anuncia comigo, mas ela anuncia com o meu concorrente que tem esse e esse formato. Eu vou lá puxar um bate-papo e falar que ela pode ter formato com melhores resultados. Então, tudo
tem a base de informação e tem uma outra coisa que é o fear of missing out, né? O FOMO. Então, a hora que você chega e você fala, não, eu tenho aqui um estudo, eu tenho aqui uma informação, total. Você tem esse interesse. Tem uma consequência que existe uma quantidade ingerenciável de informações sendo produzidas o tempo todo sobre a gente ou sobre a indústria. Então, isso também requer com que você tenha um bom conhecimento e interpretar bem os números e a pesquisa para saber que pesquisa é crível, que pesquisa não é, porque tem pesquisa, né, demais. Então, você tem que saber como, às vezes, vem uma mensagem com um call to action com um grande número, 90% das pessoas Daí, 90% é um número grande, mas aí vamos entender como esse número foi feito, como ele é relevante, se isso está, de fato, falando com a minha realidade. Então, assim, um grande mundo aí, um grande caminho em que a pesquisa tem a decisão, mas também tem para abrir portas e gerar o convencimento das pessoas. Uso demais a meu favor, demais. Assim, eu tenho reunião de algum segmento, eu já procuro informação, ver se tem alguma coisa que ajuda para vender, porque isso puxa, com certeza. E eles ficam meia hora no slide. Não, mas como assim? Não, essa pesquisa foi feita com quantas? Aí começa a vir, quantas pessoas foram feitas a pesquisa? Aí eles começam a questionar, inclusive, o processo. E aí o questionamento faz parte da vida da pesquisa também. Total.